Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje está sendo gravado o vídeo, né? Falei que ia fazer uma live, mas teve uns probleminhas técnicos aqui e não deu para fazer. Mas a gente vai manter a gravação e quem quiser mandar perguntas podem mandar pelo Instagram ou pelo WhatsApp. O número é 11 98 720 8677. Tá bom? Obrigado. E hoje a gente vai falar sobre sociologia. É a parte que eu acho que mais interessa a todo mundo no momento, né? Do jeito que anda acontecendo os problemas mais profundos na humanidade. Sociologia cai bem agora, olhando pelo prisma do espiritismo. Então, antes de iniciar, vamos fazer a nossa prece, pedindo o amparo de Jesus para que os esclarecimentos sejam bem feitos. Pai amado, que a vossa luz infinita clareie todos aqui presentes e todas as pessoas que vão assistir a esse vídeo. Aquelas pessoas que estiverem em conflito, tanto emocional quanto espiritual, consigam ter um alento para continuar perseverando e acompanhando a evolução do universo. E que os espíritos de luz possam nos ajudar e nos auxiliar a passar as palavras corretamente dentro da verdade de Deus. E que nada, ninguém, nem coisa alguma atrapalhe essa aula e os nossos ensinamentos e aprendizados. E que os espíritos que porventura estiverem aqui ainda sem encontrar o caminho, que através desse pouco conhecimento que também nós temos, possam ser ajudados e amparados a encontrar a luz necessária para atingir o caminho novamente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Bom, já falamos sobre várias questões e envolve não só o lado terreno, mas também profundamente intrínseco ao lado espiritual. E pelo que a gente percebe nas páginas dos livros das escolas, infelizmente a gente só aprende com relação aos problemas materiais, aos problemas terrenos. E esquecemos de perceber as nossas obrigações. A sociologia ensinada nas faculdades, nos colégios, mostram sempre o lado dos descasos das autoridades, descasos dos capitalistas, deixando como se fosse todos os pobrezinhos, coitadinhos, que não têm capacidade nenhuma, ou que eles precisam ser ajudados. Enfim, o Espiritismo vem provar que nunca vai acontecer as pessoas nascerem com as mesmas facilidades sociais, justamente para provar que existe reencarnação. As dificuldades que a gente tem na vida terrena nada mais são do que cumprimento kármico. As pessoas, nós todos deveríamos entender isso. Uma facilidade que uma pessoa tem, provavelmente não é tão facilidade para o mundo espiritual. Uma pessoa que de repente tem uma empresa que comanda centenas de pessoas, ele tem a responsabilidade sobre cada uma delas. Ele tem a preocupação sobre cada uma delas. Se não tem, deveria ter, né?
Você ter muitos bens materiais, o olhar para você do mundo evolutivo, ele é mais minucioso. Ele quer saber o que você vai fazer, ele quer saber de que forma você está ajudando, de que maneira você está entendendo e compreendendo as dificuldades do outro. E quando você não tem, você não é tão olhado, porque você, naquele momento, em termos materiais, você não consegue passar tanto alguma coisa para alguém. Então, por isso, se coloque sempre no lugar daquele que tem, para ver como é pior a situação. É lógico, a pessoa vai falar, mas estou passando fome, mas eu tô com frio e não tenho cobertor, não tenho... Vamos pensar assim, se a pessoa tiver fé e ela estiver passando fome, será que Deus não vai entrar na mente de um cristão e fazer esse cristão dar uma comida, um prato de comida, ou dar um agasalho? Ou seja, não é falta de fé também? Como diz o Emmanuel, o mundo aqui na vida, no que se tange a sociedade, não é para dividir pobres e ricos. O que está acontecendo são os revoltados e os avarentos. Esse é o problema da humanidade. Os pobres são revoltados e muitos ricos avarentos. Todo o problema, a causa de tudo, continua sendo o lado espiritual. As pessoas não param para pensar naquilo que Jesus falou. Tudo que você pedir, Deus já sabe o que você precisa. Basta você pedir, para Ele saber que você confia nele. As pessoas esquecem disso, elas querem brigar umas com as outras, querem fazer greves, guerras. E sendo que isso daí, a história já está aí para provar que não leva a nada, só a destruição. A Terra, ela é feita ela é tão harmoniosa, ela é tão perfeita. O único ser que está na Terra ainda, que ainda distorce essa perfeição, infelizmente, é o homem. E ele é racional, ele devia compreender. Por que uma pessoa nasce tão abastada e a outra tão pobre? Alguma coisa tem. Deus é injusto? Fomos nós mesmos. Será que nós não fomos muito ricos em outras vidas e deixamos os pobres de lado, deixamos de acudir quem estava precisando e a gente passa dificuldade agora? Assim pode acontecer com os ricos atuais, com os governantes também atuais, que desamparam o povo com os quais que ele tem obrigação de conduzir para o melhor caminho. Então, a sociologia mostrada nas escolas e nas faculdades também, infelizmente, pecam pelo lado analítico agora, assim, a terra, material, esquecendo que tudo tem um propósito divino. Na hora em que todos os seres humanos amarem uns aos outros, como Jesus mesmo falou, a coisa vai andar. O pobre não vai ser tão pobre. O rico vai ser caridoso, vai pensar no outro. Por que tanta revolta? Por que tanta... a pessoa atraindo as misérias para a vida dela, demonstrando ser um coitado? Ela já atrai mais miséria. Como que ele pode ser um coitado se Deus não tem privilegiados? Ninguém é privilegiado. Ou seja, se ninguém é privilegiado, não existe coitado. E não existe também quem está acima dele. O que está faltando para cada pessoa é ela se colocar na posição de filho de Deus. Na sociedade, entre todos em tudo que ela faz, em todo o trabalho. Ela precisa trabalhar com amor, se dedicar com tudo que puder, que vem de dentro dela, a fim de fazer o melhor. Todas as pessoas têm um talento. Cada um tem um talento. Ninguém é aquele lá que precisa do outro para suprir o talento que ela mesma tem. Ela já tem um talento.
todo mundo precisa. Eu preciso do talento de tal pessoa, outra pessoa precisa do meu talento e assim vai. É uma corrente, são elos, um ajudando o outro. Então, o Emmanuel ele deixa bem claro que, desde das primeiras lições, ele fala das causas. A gente não vai nas causas, a gente vai sempre na consequência. Vê uma pessoa jogada num canto, na calçada, a primeira coisa que vem na cabeça da gente, coitado, ele não é coitado. Talvez está faltando alguém conversar com ele e mostrar o valor que ele tem, porque todo mundo tem valor. A gente se coloca de uma tal maneira na vida social, a gente se coloca um melhor que o outro e esquece de saber que Jesus foi o melhor de todos e veio como o mais humilde da humanidade. Veio com o mais simples da humanidade, o homem mais inteligente, mais culto que passou pela Terra e se colocou como o mais simples e humilde de todos. E a gente não, com a nossa soberba, com a nossa arrogância, infelizmente a gente não está fazendo desse planeta aquilo que Jesus sempre quis. Um planeta, uma residência maravilhosa, uma casa gostosa, terra linda, onde as plantas, as árvores, os mares, os rios, é tudo tão bonito e a gente estraga. Uma outra tendência da sociologia é falar que eles querem trabalhar politicamente, querendo deixar a humanidade, principalmente as pessoas que são mais ligadas ao socialismo, elas querem deixar as pessoas por igual. Na parte social, todo mundo igual. Não tem como, não vai conseguir, justamente pelos princípios kármicos. Cada pessoa vai ter a sua dificuldade, outras vão ter facilidade. Não tem como querer fazer todo mundo igual. O que realmente a política devia trabalhar é a atenção em fornecer, não dificultar o trabalho das pessoas, não dificultar o acesso às pessoas à educação, não dificultar o acesso das pessoas em que elas conquistem sem serem exploradas, sem serem mentindo para elas, oferecendo coisas para elas que são impossíveis. E todos eles oferecem. Hoje a gente vê bastante políticos no mundo inteiro querendo ser o todo-poderoso, querendo ser ser olhado como um Deus, e é por isso que os espíritos falam: não pragueje, não faça nada, nem deseje de ruim nada para os dirigentes, porque os maus dirigentes, eles terão um outro lado da vida tão horrível, mas tão horrível que ninguém gostaria de estar no lugar deles. Então deixe, eles precisam também aprender que eles precisam ser mais dadivosos, pensarem mais na humanidade, que ninguém chega ao poder se Deus não quiser. Deus deixa a pessoa chegar no poder, que é para saber quais são as intenções dele, para que mais tarde, num futuro bem distante, ele não cobrar de Deus: mas eu não tive oportunidade. Então Deus dá oportunidade para todo mundo. Aqueles que têm mais interesse em querer comandar, eles sabem também a cruz que eles vão ter que levar. Muitos deles esquecem, eles acham que eles são privilegiados. Mas, infelizmente, para esses, o lado de lá é muito duro, é muito difícil. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, pensando no próximo. Podendo ajudar da melhor maneira que pode, cada um que estiver passando dificuldade, a gente poder ajudar, poder amparar, para a gente continuar caminhando na evolução. Então, devemos sempre estar